E aí, meus betas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre The Normal Heart, que foi lançado em 2014. Bom, vai ter spoiler. Se vocês ainda não assistiram, para aqui, vai assistir, depois vocês voltam. Agora, se vocês não assistiram, mas não ligam para spoiler, ou se vocês já assistiram, fica aqui que a gente vai conversar, tá? É importante dizer que eu assisti The Normal Heart lá em 2014, quando lançou, tá? Depois disso, eu até separei para assistir, recentemente eu separei para assistir, porque eu estava conversando com um colega meu e ele estava falando sobre. Na verdade, eu já tinha colocado na lista The Normal Heart para ser lançado no dia 30 de setembro. E, e eu estava conversando com um colega meu e tal, e isso me deu mais impulso, porque eu até pensei, como eu falei, eu tenho agenda fechada até dezembro do ano que vem. Até o dezembro de 2026 eu já tenho a lista de filmes que eu quero gravar, séries, livros e tal. E às vezes quando acontece, por exemplo, Stranger to Riquíssimo, que é um projeto que acabou de lançar, eu assisti, gostei, e aí eu gravo vídeo extra. Ao contrário desses vídeos extras que são não planejados, eles vêm, tipo, eles acontecem, não é como se falar, e farei um vídeo extra falando sobre isso. É tipo, assisti um filme, falei, não, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre esse filme porque eu gostei, da série porque eu gostei. Então eu pensei na possibilidade de tirar The Normal Heart, porque inclusive no passado The Normal Heart ele era para ter sido lançado em 2024, só que eu fui mudando a data, porque ele é um filme muito difícil para eu assistir, tá? Como eu disse, eu assisti uma vez, separei para reassistir, mas eu não consegui. As memórias me pegaram porque eu tenho muita memória afetiva em relação a isso. Mas por que que eu mantive ele aqui, né, pro dia 30 de setembro? Eu nem lembro se é 30 mesmo, mas eu acho que é. É 30 de setembro. Eu estava conversando com um colega e ele estava falando sobre uma pessoa lá que tinha HIV e tal, e ele veio tirar algumas dúvidas comigo, porque afinal de contas, apesar de não, vocês não, quer dizer, se vocês forem, na verdade, se vocês forem na aba de playlist do canal e ver vlogs antigos, esse daí é um vlog muito antigo, que é da época que tinha a Scott Live Sunday. A Scott Live Sunday, eu falava sobre vários assuntos, né? Falava desde, tipo, um livro que eu estava trabalhando, um álbum novo que eu estava trabalhando, ou então racismo, estupro, HIV e uma porrada de coisa. Então, não era só eu chegando ao vivo para conversar com as pessoas sobre um assunto aleatório, tipo assim, papel. O papel existia um estudo, eu precisava pesquisar, eu precisava conhecer situações, experiências, então eu não precisava falar, quer dizer, eu não precisava ter HIV para falar sobre o que era modo de proteção, prevenção, falar sobre a PrEP, PEP. Na época não existia PEPs, quer dizer, eu não lembro se existia PEP, tá? Porque eu só tinha ouvido a PrEP até o meu estudo em relação a isso. Então, sabendo que eu trabalhava com esse tipo de assuntos, né, que eram considerados tabus, esse colega veio conversar comigo e ele virou e falou: não, eu acho muito chato isso, porque essa questão, porque eu acho que as pessoas deviam falar mais sobre o assunto para ajudar. Eu falei, não, eu concordo, por exemplo, hoje tem a PrEP, tem a PEP. Então, tem gente que hoje sofre com o HIV, primeiro, porque tem uma ignorância em relação ao assunto, né, uma falta de conhecimento e um preconceito.
E aí, por causa do preconceito, a pessoa não procura informações, ela é infectada, às vezes ela não faz o tratamento, às vezes ela, né? E eu falei que, tipo, não, sim, é verdade, mas fala aqui. Obviamente que eu não vou expor quem é a pessoa, né? Porque não faz sentido. Mas aí eu virei e falei: você tem HIV, correto? Você fala para as pessoas, você fala sobre a PrEP para as pessoas, você fala sobre a PrEP para as pessoas? Não. Entende? Se as pessoas que têm o HIV positivo, elas não falam sobre o assunto, sobre proteção, sobre cuidado, você não vai esperar que uma pessoa HIV negativo vá nas redes sociais, vá nas mídias falar, até porque HIV é um dos assuntos tabus que existem, entendeu? Então você não vai esperar que uma pessoa não infectada faça o trabalho de uma pessoa infectada, entendeu? Até porque é a mesma coisa que uma branquela azeda, um branquelo azedo tentando explicar o racismo, entendeu? Você pode tentar, mas você não vivenciou aquilo na sua pele, você não sentiu, você não sabe de fato o que aconteceu. Eu posso chegar aqui e falar, não, porque o racismo é assim, assim, assado, pode ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas e aí? Olha a cor da minha pele. Que racismo que eu vou sofrer com isso? Entendeu? E eu sempre deixei muito claro que durante muito tempo, quando eu era criança, eu odiava o fato de eu não ter nascido uma pessoa negra, tá? Minha avó, tanto por parte de pai quanto de mãe, eram negras lindas. A minha mãe, ela não é branca, tá? Ela não é considerada negra porque a pele dela não é escura o suficiente, segundo algumas pessoas, mas também não é branca, tá? Mas enfim, é essa a questão. E The Normal Heart, ele é um filme que ele foi dirigido pelo Ryan Murphy. É um drama, né? E eu, ele é um, ele é tão pesado para mim, até nessa questão do da história dele, que eu vou ler a sinopse para vocês. E olha que, tipo assim, quem me acompanha aqui sabe que eu não leio sinopse. Eu gosto de trazer a minha experiência, eu faço uma review sobre o filme, converso sobre o filme, né, faço uma observação sobre o filme e trago algumas falas ligando com as minhas experiências, mas esse é um filme que foi muito forte para mim, eu não consigo assistir de novo. Ó, sinopse. Depois de ver um amigo sucumbir a uma nova doença, a AIDS, inicialmente chamada de câncer gay, que estava matando todos os pacientes gays da doutora Emma Bruckner, Ned Wicks pretende organizar mais ação para combater essa doença, mesmo que sua personalidade possa ameaçar e afastar as pessoas ao seu redor, incluindo seu irmão Ben, seu amante Felix e Bruce Niles, um banqueiro de investimento enrustido. Cara, vou colocar 3 personagens aqui. Tipo, tem o Ned Wicks, que foi feito pelo Mark Ruffalo, que foi o último Hulk, né? Que é o Hulk dos Vingadores. Tem o Felix Turner, que é feito pelo Matt Bomer, que inclusive eu não consigo assistir esse filme por causa do Matt Bomer, tá? Que é a ligação sentimental que eu tinha com o Matt Bomer naquela época e eu não conseguia ver. Inclusive, recentemente, não lembro se foi agora em 2025, 2024, mas acho que foi em 2025, ele lançou Fellow Travelers. Eu assisti, mas eu assisti muito picado, porque tinha cenas sexuais lá na série, e cenas sexuais me incomodam muito, entendeu? E não vai falar, mas era cena sexual gay, então não tem como falar. Então, qualquer tipo de cena sexual em séries e filmes me incomoda, entendeu? E lá também, essa série ela também tem conversa com a questão do HIV, da AIDS e tal. E aí tem a doutora Emma Bruckner, que é feita pela Julia Roberts. Eu vou falar que o personagem do Ned, ele é insuportável.
ele é insuportável, mas extremamente necessário. Porque que acontece? Esse filme, ele pega bem o comecinho do surto do HIV. E aqui, fazendo um disclaimer importante para as pessoas, é que HIV e AIDS é diferente. Inclusive, é importante também falar que no Brasil é HIV e SIDA, tá? AIDS é o termo internacional. SIDA significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ok? Eu não lembro, mas AIDS tem mais alguma... É uma síndrome, ok? E quem tem HIV positivo não necessariamente vai ter a AIDS. Quem tem a AIDS vai ter o HIV positivo. Só que é o HIV não tratado, ok? Se uma pessoa foi infectada com HIV positivo, mas ela faz todo o tratamento, ela se torna indetectável e intransmissível, tá? Não significa que vocês estão liberados para ter relação sexual sem proteção. Isso com HIV positivo ou negativo, proteção é sempre necessário, porque existem outras ISTs além do HIV, porque as pessoas elas ficam tão neuradas no HIV, porque não tem cura, não tem cura, não tem cura, mas tem tratamento, tá? Mas além disso, tem outros, porque não adianta você não pegar um HIV, mas pegar uma sífilis, pegar um HPV, né? Pegar outros tipos de STs, tá? Então, proteção é sempre necessário. Ah, mas 2 homens precisam usar preservativo por quê? O homem não engravida. Verdade, não engravida em termos, se for um cara trans que não fez a retirada do útero, pode sim, se for um cara trans gay, ele pode engravidar sim, se ele não tirou o útero, tá? Mas enfim, tirando esse negócio do gays, do trans e do cis, o preservativo ele é para todo gênero, independente da sua sexualidade, seu gênero, sua identidade financeira, sua identidade religiosa, sua identidade racial, entendeu? Porque a IST, ela não vê cara, ela não vê a sua situação. Ah, esse daqui é mais riquinho, vou atacar ele. Não, esse daqui é mais pobrezinho, vou atacar ele, tá? Esse filme, The Normal Heart, então ele pega bem o comecinho do surto do HIV, mas na verdade do surto da AIDS, porque como na época era uma doença que tinha acabado de ser iniciada, descoberta, ela passava muito rápido, né? Até fala aqui que era conhecido como câncer gay, né? Hoje a gente sabe que o HIV ele é transmitido independente como eu falei, independente da sua sexualidade, sua identidade de gênero, sua condição financeira, da sua religião, da sua etnia. Ele não tem um GPS para ir só em específicos grupos, tá? E então você vê cenas muito pesadas nesse filme, tá? E eu não tô falando isso para te desencorajar, tá? Eu acho que você devia assistir esse filme. Inclusive, uma observação aqui. Ver o estado que o Félix, que é o personagem do Matt Bomer, ficou, porque o Félix ele foi infectado. O Félix ele era namorado do Ned, era o parceiro do Ned. O que deu mais desespero do Ned e ele ficou mais chatão. Assim, por quê? Ele batia de frente. Não, vocês precisam fazer pesquisa, vocês precisam ajudar a gente, vocês precisam ajudar a gente, precisa, precisa, precisa. E aí ele estava tão no desespero de vocês precisam fazer, que ele ficava chato, entendeu? Porque, mas não qualquer pessoa que esteja militando por uma causa, pelo bem de uma pessoa, tipo, pessoa que está militando contra o racismo, contra a LGBTfobia, e eu não vou falar feminismo, tá? Feminismo não é uma coisa que eu não vou entrar no meio,
porque eu acho que não é um assunto que vale a pena eu falar, até porque, apesar de ser uma mulher trans, eu não vivo o feminismo, eu não tenho lugar de fala em relação a isso, porque o feminismo ele funciona muito para mulheres cis, entendeu? É óbvio que não é generalizando, tá? Tem pessoas, mulheres cis, que defendem sim as mulheres trans, mas também já vi muito caso que já aconteceu até comigo, de mulheres cis atacando mulheres trans, falando que mulheres trans não são mulheres e tal, entendeu? Então eu prefiro não falar sobre o assunto, né? E, enfim. E então ele é considerado chato por causa disso, porque ele se torna insuportável, ele fica correndo atrás dos políticos para ajudar e ele tá no desespero. E aí o Félix, você vê, quem conhece o Matt Bomer sabe que ele é bonitão, tem o corpo definido e tal. E aí você vê o Matt Bomer definhando, né? O Félix, no caso, definhando e tal. Inclusive, uma observação aqui. Quem assistiu a última temporada de 30 Reasons Why, se você não assistiu, desculpa o spoiler, tá? Mas também já lançou faz tempo, né? Já tava bem na hora de você ter assistido. Mas enfim, no final da série, o Justin morre. Para quem acompanha a série sabe que ele fazia uso de droga, que ele morou um tempo na rua e tal, e com isso ele foi infectado com HIV. Só que o ponto principal que mostra ele doente é no último episódio, no penúltimo episódio, e no último episódio ele morre. E aí o pessoal ficou tipo, não, mas como assim? E não sei o que mais. 2 episódios ele morre do nada e tal. Só que, tipo assim, antes do 2, 3 episódios antes, você já via, tipo, umas marcas nele. Ele já tava demonstrando que ele não tava com a saúde boa, que ele tava ficando um pouco mais doente. E quem assistiu The Normal Heart e viu aquelas manchas já deve ter imaginado. Tem coisa errada acontecendo. E aí foi confirmado no penúltimo episódio, quando ele tá lá no meio do baile, ele simplesmente desmaia. No último episódio descobre que ele tem HIV, que como ele não procurou tratamento a tempo, o HIV evoluiu para a AIDS, o HIV positivo evoluiu para a AIDS, e por ter sido a AIDS em si, ela destrói todo o sistema como que é? Da imunidade da pessoa. Então, assim, a pessoa que tem AIDS, se você espirrar do lado dela, ela vai pegar a gripe, entendeu? Se você tiver algum tipo de infecção, alguma coisa que passe pelo ar, ela vai pegar muito mais fácil que uma pessoa, né? E mais uma vez falando aqui é a AIDS, que é o HIV não tratado. Uma pessoa HIV positivo que faz o tratamento, ela se torna indetectável e intransmissível, tá? E finge que não tem as outras ISTs. Se você tiver relação sexual sem preservativo e você você é uma pessoa HIV positiva, mas é indetectável, você também é intransmissível, a pessoa não vai pegar, tá? Mas só porque não transmite não significa que vocês não devam tomar cuidados, como porque eu já falei, existem outras ISTs além do HIV. Então, você vê o Félix definhando, sabe? Tem uma hora lá que ele se caga, entendeu? Que ele não consegue ir no banheiro e ele se urina, ele se caga, e aí o Ned tem que ir lá e dar banho nele. E aí, cara, sério, 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 sério. Ver o personagem do Matt Bomer nessa situação foi tipo um choque pra mim, um choque para mim. E o filme se tornou um pouco mais choque porque você começa o filme com um bando de homens bonitos numa festa, pegação e não sei o que mais, blá blá blá. E aí você tem uma morte. E aí você tem outra morte. E aí você tem várias mortes. E várias mortes. Porque hoje você tem o HIV, você vai
no infectologista, você vai tomar, vai fazer exame constantemente, inclusive uma pessoa HIV positivo hoje, que faz tratamento, ela é mais saudável que uma pessoa que é HIV negativo, tá? Porque a pessoa HIV positivo, ela precisa fazer exames recorrentemente, tá? A cada 4 meses, 6 meses, precisa estar com as vacinas em dia, precisa tomar a medicação certinho para se tornar intransmissível, indetectável, entendeu? Tudo precisa de muito mais cuidado, tá? E é o que eu falo. Quando as pessoas falam sobre isso, eu falo assim, óbvio que são situações diferentes, mas, por exemplo, uma pessoa que tem gastrite, entendeu? Dependendo do estágio, ela vai ter que tomar remédio todos os dias, pro resto da vida. Quem tem problema com diabetes vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Tem gente que toma comprimido e toma injeção de insulina, tem gente que é só insulina, tem gente que é... Mas é pro resto da vida. E o HIV é a mesma coisa, até encontrar uma cura definitiva para isso, né? A ciência está avançando, pode ser que aconteça, entendeu? Mas até lá é um comprimido, 2 comprimidos por dia, né? E antigamente é tipo assim, as pessoas elas tinham que mastigar o comprimido de tão grande que ele era, e era tipo assim, 7, 12, pelo que me contaram, obviamente, porque eu não nasci. Quer dizer, na verdade, eu não, enfim, eu não vivi essa época, entendeu? Então eu não sei como foi. Eu sei que quando eu nasci, parte disso já estava acontecendo, mas eu não via, entendeu? Não era parte da minha realidade, afinal de contas, como eu falo, né? Eu nasci num castelo, com proteção de quase tudo. Durante muitos anos, apesar das coisas que aconteceram comigo, no mundo interno, o que era externo, eu não tinha contato, eu não tinha influência direta. Mas eu vou falar, The Normal Heart é um filme que vale muito a pena assistir, pelo menos uma vez, tá? Eu não consigo, porque como eu falei, eu me apeguei muito ao Félix, e eu tenho um apego muito grande pelo Matt Bomer. Não sou super fã, mas eu gosto muito dele, principalmente da imagem dele, porque ele é muito bonito. E então ver o Matt naquela época, e eu não lembro, tinha alguma coisa acontecendo na minha vida nessa época, 2014, e eu acho que é muito, inclusive, 2014 foi o período que eu tava no noivado com a Giane. Então, muita coisa aconteceu nesse período que as pessoas não sabem, entendeu? Então, me deixou um pouco mais vulnerável para determinados filmes, séries. E The Normal Heart é isso. Se você tem interesse em ter uma noção de como foi a luta para que hoje as pessoas tenham o direito a um remédio para o tratamento do HIV, The Normal Heart vai te mostrar como era. Obviamente que isso não é um filme documentário, então é um filme dramático, fictício, mas você consegue ter uma noção, porque o filme, ele é tipo assim, 1% do que realmente aconteceu. Olha quem veio dela aí. As irmãzinhas dela morreram. Tinham 4, agora só ficou ela. Né? Vai lá com sua mãe. Então é isso, vale muito a pena. Vocês já assistiram The Normal Heart? Vocês também sentiram esse pezinho no coração quando vocês assistiram? Vocês conseguem assistir mais de uma vez e tal? Porque eu não consigo. É, será que eu posso falar isso? É porque eu vou gravar um vídeo futuramente, no ano, na verdade no ano que vem, tá na lista, na agenda pro ano que vem. E
E eu falo lá sobre uma série que eu assisti que quando o meu segundo personagem favorito foi assassinado, eu eu decidi que eu não queria mais assistir a série. Só que eles tiveram um trunfo muito gigante, tá? Porque esse personagem ele foi assassinado no antepenúltimo episódio da segunda temporada. Então eu fiquei tipo, tá bom, vou assistir os últimos 2 episódios. Na verdade, o penúltimo episódio eu assisti tipo com a esperança que esse personagem ia voltar, que tinha sido só um engano, mas ele não voltou. Aí foi, só tem o último episódio, vai. E eu acho que, tipo assim, a produção viu que matar esse personagem foi uma cagada tão grande, que nem renovaram para outra temporada, tá? Deixaram o gancho para ter uma terceira temporada, mas não fizeram porque esse personagem era o meu segundo favorito, né? Mas, inclusive, eu já comentei quem faz que esse personagem é feito pelo Diego, né? Meu Diego. Então, foi a mesma coisa aqui, entendeu? Eu pego esse filme pra. Penso em assistir e eu revejo toda a cena do Matt Bomer, né? O personagem dele, como que ficou, e aí não dá, não consigo. Mas enfim, se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, comenta aqui qual foi a cena mais forte para você. Se vocês também se incomodaram e se incomodam em reassistir isso. Se ele também é pesado para vocês ou é só para mim. Acho que é difícil ser só para mim, mas enfim, é isso. Desculpa não trazer tipo uma review trazendo detalhes, como eu sempre faço. Deu detalhes mais fortes, mas eu realmente não consigo assistir esse filme de novo. Não sei como vai ser no futuro, né? Afinal de contas, esse filme foi lançado em 2014 e eu assisti em 2014 e mesmo agora em 2025 eu coloquei, eu peguei, eu separei, já estava tudo certo e foi não consigo, tá? Mas é um filme que eu indico vocês assistirem pelo menos uma vez. Se vocês não conseguirem assistir depois disso, eu entendo, literalmente eu entendo. Mas pelo menos uma vez eu indico vocês a assistir esse filme, tá? Até mais.